angustiada, Deus está vendo tudo e vai responder. Não é do teu jeito, é do jeito dele. Deixa Deus fazer. Deixa Deus fazer. Deixa Deus fazer. Não importa o que está acontecendo, fica tranquilo, Deus está resolvendo. Não é do teu jeito, é do jeito dele. Deixa Deus fazer. Deixa Deus fazer. Deixa Deus fazer. Você não entende agora, mas amanhã vai entender. É melhor do jeito dele, então deixa Deus fazer. Ele está no controle, então pra que temer? Pare de chorar, Deus está cuidando de você. E quando Ele cuida, tudo volta ao lugar. E quando Ele cuida, te dá forças pra andar. Você não precisa mais temer. Enquanto tu adora, Ele cuida de você. Cuida da tua casa, cuida da família, cuida do trabalho e da tua vida. Olha, não precisa mais se preocupar. Enquanto tu adora, Deus cuidando está. Deus vai respondendo. Deus está fazendo. Olha, não precisa mais temer. Enquanto tu adora, Ele cuida de você. Cuida da tua casa, cuida da família, cuida do trabalho e da tua vida. Olha, não precisa mais se preocupar. Enquanto tu adora, Deus cuidando está. Você não entende agora, mas amanhã vai entender. É melhor do jeito dele, então deixa Deus fazer. Ele está no controle, então pra que temer? Pare de chorar, Deus está cuidando de você. E quando Ele cuida, tudo volta ao lugar. E quando Ele cuida, te dá forças pra andar. Você não precisa mais temer. Enquanto tu adora, Ele cuida de você. Cuida da tua casa, cuida da família, cuida do trabalho e da tua vida. Olha, não precisa mais se preocupar. Enquanto tu adora, Deus cuidando está. Deus vai respondendo. Deus está fazendo. Olha, não precisa mais temer. Enquanto tu adora, Ele cuida de você. Cuida da tua casa, cuida da família, cuida do trabalho e da tua vida. Olha, não precisa mais se preocupar. Enquanto tu adora, Deus cuidando está. Deus cuidando está. Deus cuida. Eita, glória! Louvado seja o nome do Senhor. Que coisa linda esse louvor, meu Deus! Enquanto você faz a obra, enquanto você adora, Deus, Ele cuida da tua casa, Ele cuida da sua família, Ele cuida do teu trabalho. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor dará força a seu povo. O Senhor abençoará o seu povo com paz, porque a sua ira ela dura somente um momento e no seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Aleluia! Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem
a quem o Senhor não imputa maldade, cujo espírito não há engano. Aleluia. Alegre-se-vos no Senhor, regozijai-vos, vós os justos, e cantai alegremente, todos vós que sois retos de coração. Aleluia. Que a graça e a paz do nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo possa inundar a tua vida nesta madrugada, o teu coração, a tua alma, o teu espírito, a tua mente, que ele possa blindar a tua mente, que você possa ouvir somente a doce voz do Espírito Santo, dizendo que você vai vencer. Nesta madrugada, Deus nos está renovando as nossas forças, Ele vai nos dar força para nos levantar cada dia, vai nos dar graça, vai nos dar ânimo, renovar a nossa fé, vai tirar, sabe, cada uma de nós daquele lugar que limita a nossa visão, vai trazer esperança aos nossos corações, vai trazer à nossa memória somente aquilo que traz esperança. Aleluia. Ele vai trazer existência aquilo que não existe. Porque quando Jesus entra, quando Jesus se faz presente, algo sempre acontece. Algo sobrenatural acontece. Mas é necessário, como a palavra diz, que aquele que aproxima dele creia que ele existe, pois ele é galardoador daqueles que o buscam. E nós estamos nesta madrugada, nesta noite, buscando a face do Senhor, rasgando o nosso coração, com todo o nosso amor, a nossa gratidão. Pai, eu quero te agradecer, Senhor, mais uma madrugada, mais uma bênção a qual nós vamos receber, Senhor, porque eu creio, Pai, que a irmãzinha Carmen vai trazer, Pai amado, uma mensagem do céu aos nossos corações. E nós estamos aqui, Pai, porque amamos a Tua presença, porque amamos a nossa família, Senhor. Pai, essa campanha, minha família no altar do Senhor, minha família no altar do Senhor, servindo ao Senhor com amor, Pai. Pai, quantos meses eu tenho declarado isso dentro do meu lar, que as tuas filhas, meu Pai, também não venham desistir, Senhor, mesmo que aos olhos carnais possa parecer impossível, meu Pai, mas que o Senhor venha, Senhor, aumentar a fé das tuas filhas, Pai, tudo que for falado neste lugar, nesta madrugada, e nós devemos colocar em prática, Senhor, todos os direcionamentos que o teu Espírito Santo tem falado ao coração da tua filha, meu Pai. Usa a tua filha com poder e graça, Senhor. Oh, meu Pai, nós estamos aqui porque a nossa alma, Pai, tem sede de Ti, Senhor. A nossa alma, Senhor, tem sede de Ti, do Deus vivo, meu Pai. Por isso nós Te buscamos, por isso nós Te anelamos a cada dia. Por isso, Deus querido, que entendemos, Pai, que não tem outro lugar senão, Senhor, este lugar de adoração, a qual nos rendemos aos Teus pés, a qual, Senhor, reconhecemos que sem Ti nada somos, sem Ti nada podemos fazer, meu Pai. Ô, Senhor, do pó nós viemos, do pó nós voltaremos, Senhor. Quantas pessoas batendo a cabeça, Senhor, meu Pai. Ajuda as tuas filhas, Senhor. Quantas mulheres no grupo, Senhor, têm lutado com as forças dos seus braços e não entenderam até hoje, meu Pai, que a oração é a chave da vitória, Jesus. Ô, Senhor, esclarece para tuas filhas, Senhor. Ô, Deus, mostra para tuas filhas, meu Pai. Abre a visão, Senhor, da sabedoria e discernimento para elas entenderem, Senhor, que a oração pode mudar todo o cenário, Pai, a qual muitas têm vivido, Senhor, mas elas não têm força, meu Pai. Desperta aquelas que estão dormindo espiritualmente, em nome de Jesus, nós te clamamos nesta madrugada. Desperta tuas filhas para orar pelos esposos, para orar pelos filhos, orar até mesmo por elas mesmas, Senhor. Nós precisamos alimentar o nosso espírito, meu Pai, porque a nossa carne, meu Pai, é insaciável, Senhor. Quanto mais alimentamos a nossa carne, mais ela quer, mais ela busca as coisas, os prazeres deste mundo. Mas nós estamos aqui, Senhor, clamando ao Senhor, alimentando o nosso espírito, Senhor. Ajuda tuas filhas, fortalece as tuas filhas a cada dia na tua presença. Eu te clamo nesta madrugada, ouça-nos nesta madrugada, escuta-nos nesta madrugada, meu Pai, a cada clamor, a cada pedido que for feito neste lugar, meu Pai, em nome de Jesus, e que o seu nome seja glorificado e exaltado. Eu quero profetizar que este ano, meu Pai, Senhor, o Senhor será glorificado na nossa
nossas vidas, Senhor. Pai, muitos, Pai, muitos têm olhado, Pai, a nossa situação, Pai, quanto desespero de alma as tuas filhas têm passado. Ô, Senhor, mas através da obediência, através, Senhor, do manifestar do teu sobrenatural, pelo amor, Pai, que nós temos pelo Senhor, pela busca, Pai, pela renúncia do nosso sono, Senhor, quantas... Eu agora mesmo eu estava falando com a Magnólia, eu peguei no sono com a minha filha, meu Pai. 1 hora, se não fosse o relógio para despertar, eu talvez nem teria acordado. Porque, Deus querido, nós sabemos que não é fácil, nós precisamos trabalhar, cuidar da nossa família, cuidar da nossa casa, mas nós estamos aqui, Pai, nesse propósito, Deus querido, firmes e fortes, como a tua palavra diz, que sermos firmes e constantes e abundantes na tua obra, meu Pai. E eu creio que há muitas promessas do Senhor vão se cumprir, Senhor, na minha vida, na vida das minhas irmãs. Pai, vai ser lindo, meu Pai. Pai, que o Senhor possa levantar a tua filha, as tuas filhas nesta madrugada. Resplandece a tua luz, Senhor, em cada uma das tuas filhas, meu Pai. Em nome de Jesus, eu creio, Pai, que o Senhor já está nascendo sobre cada uma delas, que nós possamos receber o renovo dos céus nesta madrugada, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, as irmãs que queiram orar, guerrear pela família, que vocês possam levantar as mãozinhas, que eu quero dar oportunidade para vocês, até 00:30, nós vamos guerrear pela nossa família, em nome de Jesus. Deus vai bradar em nosso meio, e o Senhor vai ser glorificado, em nome de Jesus. As irmãs que não levantarem, no caso, se não tiver nenhuma irmã levantando a mãozinha, eu vou dar a oportunidade. A Lawane ontem ficou sem orar, né, Lawane? Já começa orando, Lawane, depois a Fabiana, amém? Ora pela família, pelos filhos, pelo casamento. A Fabiana, depois, se puder, está orando por cura, libertação, por depressão, suicídio, ansiedade. Amém? As demais irmãs que queiram orar, a Luciana já levantou a mão, eu vou dividir os tópicos para cada uma de vocês, amém? Amém, minha amiga. Pai do Senhor a todas. Que Deus abençoe a cada uma de vocês. Para a gloriosa Pai do Senhor. Eu queria mesmo, não era orar, era só testificar a palavra de ontem. Eu estava muito cansada, mas eu ouvi a pregadora dizer que Deus, ele abriu a visão dela dentro de casa e que Deus abriu a visão dela nas coisas que ela ganhava, em presentes. E ali o Senhor já começou a bradar no meu coração, para tomar cuidado com presentes que a gente ganha consagrado dentro de casa. E quando foi, isso foi ontem, aí terminou a live, quando foi hoje de manhã, a minha filha, ela sonhou. Na verdade, ele já estava agitado há um bom tempo, e eu pedindo para Deus abrir minha visão, por que eles estavam tão agitados assim, fora do normal. Aí, quando foi essa madrugada, eu falei, Senhor, se tiver algo dentro da minha casa consagrado, mostra para mim. Aí, quando foi essa manhã, minha filha sonhou que a boneca dela, que é a boneca que ela vai para cima e para baixo, ela maquia, ela dá banho nessa boneca, ela sonhou que essa boneca falava, andava, entrava dentro do meu quarto, essa boneca com o olho revirado, com o olho todo roxo, essa boneca começava a tentar matar. E essa boneca olhava para ela, a bonequinha dela olhava para ela e falava assim, eu vou matar a sua família, eu vou destruir a sua família, e eu vou começar por você, e puxava o pé da minha filha. E quando a minha filha gritava, eu acordava. E quando eu acordava, isso no sonho, ela falava que eu começava a repreender. Eu começava a repreender. Quando eu repreendia, na primeira repreensão, a boneca dava risada. Quando eu repreendia mais uma vez, aí a boneca parava, paralisava, voltava a ser uma boneca. E eu creio que foi o Senhor que mostrou, né? E quando foi hoje de manhã, eu peguei, coloquei essa boneca no quintal. Falei, vou jogar ela fora, deixei ela no quintal e fui para a igreja. Quando eu voltei agora, peguei a boneca, fui lá para a rua ali embaixo, joguei lá no meio do matagal, porque eu não tinha álcool, não tinha nada para queimar a boneca. Mas eu repreendi, levantei para cima, pedi para Deus tirar todo o demônio ruim, tudo que veio consagrado, porque ela ganhou essa boneca no Dia das Crianças, de uma irmã da igreja. Não que a irmã da igreja deu com maldade,
mas a irmã da igreja comprou um monte de boneca assim para doar para as crianças, mas às vezes o lugar que ela comprou consagrou o brinquedo, né? E às vezes a gente não entende quando as crianças ficam enfermas, fica agitada, briga de casal, isso e aquilo, a gente não entende o porquê. Mas muitas das vezes Satanás ele está procurando uma brecha para entrar dentro de casa. E ele sabe como entrar. Através dessa brecha é dando um brinquedo para as crianças, é através de um jogo no celular e através de um brinquedo, né? Então eu vou somente orar 2 minutos para que Deus possa abrir a minha visão e a sua visão, porque às vezes a gente não entende o porquê os nossos filhos brigam, se revoltam, a gente não entende. Às vezes você comprou um vestido, uma roupa, um perfume numa loja, mas essa loja é consagrada, porque tem muitas pessoas que consagram para ganhar dinheiro, para vender bem. Então a gente tem que ter agora a visão espiritual, porque tudo está sendo consagrado a Satanás, tudo para ganhar dinheiro, para ser bem-sucedido, para a loja crescer, para as vendas ser boa, tudo está sendo consagrado a Satanás. Então que a gente venha vigiar antes de comprar, consultar o Senhor se podemos pegar ou comprar. Então, isso eu deixo de testemunho, que foi Deus na vida daquela mulher que pregou ontem. Amém? Senhor, Pai, eu estou aqui diante de Ti com as Tuas filhas. Pai, eu Te louvo, Te glorifico, Te exalto. Te glorifico, te exalto, Senhor, meu Deus, meu Pai amado, eu não tenho palavra para descrever, aleluia, porque nós temos um Pai. Eu não falo, Pai, um Deus, eu falo que nós temos um Pai. O Pai, ele zela pelos teus filhos. O Pai, aleluia, louvado, ele dá vida pelos teus filhos. Pai, aleluia, louvado e agradecido. Quando seus filhos estão em perigo, ele está ali livrando, guardando e protegendo. Então, nós temos um Pai, louvado e grande. Talvez essa mulher que está aqui não teve uma paternidade na terra. Talvez essa mulher que seja que ela não teve, Senhor meu Deus, um amor de uma mãe, um amor de um pai, um amor de um pastor. Mas nós temos que entender que nós temos um pai que está 24 horas presente conosco, e um pai que se importa, um pai que se importa se a gente está bem, um pai que se importa se a gente está triste, um pai que se importa, aleluia, com o nosso caminhar, com o nosso futuro. Pai, então eu entrego diante de Ti a vida de cada uma, e a minha oração é essa: abre a nossa visão, amplia a nossa visão, nos dá a sensibilidade do Teu Espírito, Pai. Tudo aquilo que nós for comprar, tudo aquilo que nós for ganhar, se não for de Ti, estiver consagrado, faça que o nosso corpo arrepia, mas é um arrepio fora do normal para a gente entender. Não pega, não entra, não compra. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai amado, Pai maravilhoso Deus. E se tiver algo dentro da casa dessa mulher, se tiver algo dentro da nossa casa, abre a nossa visão, nos leva até esse objeto, nos leva até essa roupa, nos leva até o perfume, nos leva até a comida, porque até a comida a gente tem que orar, Senhor. Senhor meu Deus, eu te peço, Pai, não deixa, Pai, aleluia, que Satanás entra dentro da nossa casa e arma uma tenda, porque a nossa casa é casa de oração e não tem espaço para Satanás. Então, em nome de Jesus, eu te convoco, Pai, amado Pai maravilhoso Deus, porque a tua palavra fala: clamas a mim e eu te responderei. O Senhor nos convoca, nos convida, nos chama para orar, mas o Senhor nos garante a resposta. O Senhor nos garante que vai abrir a nossa visão e nos mostrar coisas em oculta. Então eu peço que o Senhor toca, assim como o Senhor fez aquele cego, pegou o barro, moldou o barro e passou o barro nos olhos daquele cego e pediu para aquele cego lavar. E quando aquele cego lavou, ele começou a ter visão ampla, verdadeira. E é isso que eu te peço, se for necessário, passa barro espiritual nos nossos olhos, e que nós queremos ver o que está em oculto, encoberto, aleluia, que muitas das vezes a gente passa desapercebido pela, aleluia, falta de ousadia e autoridade dentro da nossa casa. E eu te agradeço em nome de Jesus, amém. Amém, amém, glória a Deus. É verdade, foi forte tudo que a Kaisa passou e testemunhou, que nós possamos orar tudo que ganhamos, que compramos, como a Lawane disse, né, praticamente o mundo tem consagrado os produtos, as lojas, as empresas ao inimigo de nossas almas, mas louvado seja Deus que aqui tem mulheres de oração, mulheres sensíveis à voz do Espírito Santo, que possamos fazer isso, ungir tudo que entra dentro do nosso lar, tudo que ganhamos. Ao Senhor Jesus. Fabiana,
Pode clamar aí, minha amiga. A paz do Senhor, irmãs. Boa noite na presença do Senhor. Oremos em nome de Jesus. Glorioso Deus, soberano, eterno, maravilhoso Pai. Diante da tua presença, Senhor amado, eu me encontro juntamente com as tuas filhas, meu Pai querido, em uma só fé, Pai. Em uma só oração, Senhor. Clamando ao Senhor, Deus querido, pela tua infinita misericórdia. Apresentando, meu Pai amado, Senhor da glória, nossas famílias nas tuas mãos. Sabemos que já está nas tuas mãos, porque a tua palavra nos ensina que o Senhor é um Deus de aliança. O Senhor é um Deus que tem compromisso com todo aquele que tem compromisso com o Senhor. E nós estamos aqui, Pai, reunidas em teu nome, porque nós cremos. Nós sabemos, Pai querido, que o Senhor é um Deus que tudo pode, tudo sabe, que tudo está no controle das tuas mãos, meu Pai. Tudo, Pai amado, é feito pelo Senhor, Pai. E nesse momento, Pai, junto com as tuas servas, Pai, elevamos, Pai, a ti o nosso pensamento, Pai, o nosso coração diante da tua presença, Senhor, pedindo ao Senhor, Pai, uma bênção, meu Deus e meu Pai, sobre a vida dos nossos filhos, sobre a vida dos nossos esposos, Pai, clamando ao Senhor pela libertação, clamando ao Senhor, ó Pai querido, pela cura espiritual, Senhor, pela mente dos nossos filhos, Pai, nossos jovens, nossos adolescentes, nossas crianças, Pai, a qual o Senhor da glória tem sido, Pai querido, atacado, meu Deus, fortemente pelo maligno, Pai amado, pelo adversário das nossas almas, Senhor, mas nós cremos, Pai, que o sangue de Jesus está sobre a vega das nossas portas, Pai, e os nossos filhos são do Senhor, a mente dos nossos filhos são do Senhor, os nossos esposos são do Senhor, Pai, a nossa família é um projeto que nasceu no teu coração, Pai, e a nossa família é bendita, porque assim o Senhor declarou que em Abraão, Pai, a qual fazemos parte da descendência, seriam benditas todas as famílias da terra, e nós fazemos parte, Pai amado, dessa descendência, desta promessa. Pai amado, em teu nome, Pai, nós queremos repreender todo espírito de depressão, Pai, toda ansiedade, Pai, tudo aquilo, ó Pai querido, que o inimigo tem armado, Pai, que o Senhor possa limpar a mente dos nossos filhos, Pai, o coração dos nossos filhos, blindando, Pai amado, os ouvidos deles, Pai, os olhos, Pai, o coração, Senhor, trabalhando, Pai amado, no interior, alcançando aonde nossas mãos não podem alcançar, Pai, porque só o Senhor tem o poder de saber o que passa na mente deles, Pai, o que tem passado no coração deles, o que o coração deles tem almejado, Pai, mas nós, como servas do Senhor, confiamos a Ti a nossa casa, nós, como servas do Senhor, confiamos a Ti, Pai amado, os nossos filhos, Pai, porque sabemos que os nossos filhos são herança do Senhor, Pai, e eu Te glorifico pelo Teu cuidado, Pai, sobre as nossas vidas, sobre as nossas famílias, meu Pai. Que tudo aquilo, Senhor, que o inimigo, Pai amado, tem, meu Deus, planejado, Pai, o Senhor venha dissipar nesta noite, Pai, que todo banquete, Pai, que toda oferenda, meu Pai amado, que venha brilhar diante dos olhos dos nossos filhos, Senhor, que o Senhor possa dissipar, jogar por terra, Pai, e abrir, Pai amado, a visão dos nossos filhos, porque nós declaramos, Pai, que os nossos filhos são servos do Senhor, são obreiros, são pastores, são missionários, Pai, são missionárias, Pai amado, na terra, Pai, foram criados pelas tuas mãos, planejados pelas tuas mãos para fazer o ID do Senhor, Pai. Nós decretamos, Pai, que a nossa casa, os nossos filhos, Pai, são a igreja do futuro, a igreja do amanhã, Pai. E aqueles, meu Pai amado, que o inimigo tem dito que não vai conseguir, que é uma geração fracassada, que é uma geração destruída, que é uma geração corrompida, Pai, nós declaramos a vida, o novo do Senhor, Pai. Nós cremos, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor vai acender essa chama, Pai, que arde em nosso coração, no coração dos nossos filhos, Pai. Desperta os nossos esposos, Senhor, para batalhar conosco, Pai amado, pela nossa casa, pela nossa família, Pai. Eu louvo o Senhor por tudo que o Senhor tem feito, Pai. Que o Senhor, meu Deus, possa visitar, Pai, o lar de cada serva do Senhor nesta noite, Pai. O meu lar, o lar de cada uma das tuas filhas, meu Pai, que tem buscado ao Senhor, que tem confiado ao Senhor, Pai amado, que
que tem feito a tua vontade, Pai, que tem dado lugar, Pai, ao teu Espírito Santo para entrar e fazer morada, Pai, em cada coração. Pai querido, nós declaramos a vida, Pai, porque a tua palavra diz que o inimigo veio roubar, matar e destruir, mas o Senhor veio para trazer vida e vida com abundância. E é esta vida, Pai, que nós declaramos, Pai, é esta vida que nós profetizamos sobre a vida dos nossos, Pai, e que nós, Pai amado, possamos ver, Pai, o sobrenatural do Senhor, os céus se abrir, o céu se mover sobre a nossa casa, sobre a nossa família, Pai, porque, Pai amado, o Senhor é um Deus fiel, o Senhor é um Deus soberano e tudo está no controle das tuas mãos, Pai. Eu acredito, Pai, eu creio, meu Pai, eu aprendo, meu Pai, que nada acontece sem a permissão do Senhor, até uma folha que cai de uma árvore, Pai, é permissão do Senhor. E se nesta noite tem mães nesse momento, meu Pai, que está sofrendo, meu Pai, com um filho ou uma filha, Pai, com ansiedade, com depressão, com síndrome do pânico, talvez nas drogas, talvez, Pai, na prostituição, Pai querido, eu declaro, Pai, que o Senhor venha libertar para a glória do teu nome, assim como um dia o Senhor me libertou, assim como um dia o Senhor libertou o meu filho, Pai amado, da depressão, Pai querido, que o Senhor possa, meu Pai amado, Senhor da glória, Shurianda, Labassuricanta, Labassúbias, que o Senhor possa, Pai, alcançar, meu Pai, os filhos das tuas servas, Pai, porque nós sabemos, Pai, que tudo que é nosso, Pai, está diante do teu cuidado, Pai. Eu agradeço a Ti, Pai querido, por essa oportunidade, Pai. Em nome de Jesus eu oro, Pai, agradecendo, Pai, em nome de Jesus. Amém, amém. Fabiana, mulher de Deus, mulher de oração. Fabiana, eu conheço a Fabiana há muitos anos, né, Fabiana? Louvado seja Deus que ela tem entrado desde o primeiro dia, muitos anos, muitos meses, convidando ela para entrar e chegou o momento. Glória a Deus por isso. Luciana, última oração vai ser contigo, mulher de Deus. Já pode até orar pela irmãzinha Carmen. Eu queria que você orasse pelo Brasil, pelas nações, pelos pastores e missionários. Amém? Amém. Amém, Senhor. Eis-nos aqui, Senhor, neste momento, ó Pai. Eis-nos aqui diante de Ti, na Tua presença, ó Pai, apresentando a Ti, Pai. Primeiramente, o nosso Brasil, Pai, nosso solo, nossa terra brasileira, nossa pátria, meu Pai. Colocamos diante do Senhor, meu Deus, esta nação, Pai, que clama a Ti neste momento, Pai. Nós, representantes, ó Pai, diante do Senhor, Pai, para apresentar a Ti a nossa terra, nosso Brasil, Senhor. Que o Senhor venha com o Teu poder, com a Tua unção, Pai, manifestar a Tua grandeza, manifestar o Teu agir, o Teu operar, Pai, nos quatro cantos desta terra, sedenta, Pai, sedenta de Ti, sedenta dos Teus feitos, da Tua vontade, Pai, do Teu querer, Senhor. Em nome de Jesus. Nós pedimos ao Senhor, Pai, envie teus anjos ao redor desta terra, derramando, Pai, bênçãos, meu Deus, de santificação, de purificação, meu Deus, bênçãos, meu Deus, de salvação. Pai, em nome de Jesus, Pai, de todas as cidades brasileiras, estados, meu Deus, brasileiros, meu Pai, em nome de Jesus, meu Pai, que a glória, que a bênção do Senhor invada, meu Deus, cada cidade, meu Deus, cada estado, meu Deus, cada município do nosso Brasil, meu Deus. Oh, Pai amado, Pai querido, nós cremos no agir, no operar do Senhor, pois Tua palavra diz, clama a mim, responder-te-ei, farei coisas grandes e firmes que nós não sabemos, ó Pai, mas o Senhor sabe, o Senhor conhece a necessidade de cada um, meu Deus, dos Teus filhos, ó Pai, que estão neste momento passando necessidades, passando lutas, enfrentando, meu Deus, tantas coisas
ruins, meu Deus, por decisões, Pai, ou que têm sido levantadas pelo governo, pelas autoridades, meu Pai, mas nós clamamos a Ti neste momento, Senhor, que o Senhor tem o poder para mover, meu Deus, os céus e terras, ó Pai, para que venha, meu Deus, conhecer e saber que o Senhor é Deus sobre a nossa pátria brasileira, meu Pai, no nome de Jesus. Que a glória do Senhor, que a grandeza do teu santo nome invada, meu Deus, a nossa terra brasileira, o nosso solo brasileiro, em nome de Jesus, ó Pai, para a honra e glória do teu nome, que este povo venha conhecer e saber que o Senhor é Deus, ó Santo Santo. Que todo joelho, Pai, do povo brasileiro venha se dobrar diante de Ti, que toda língua venha confessar que somente o Senhor é Deus. Oh, Santo, Santo, bendito seja, Senhor, sobre o Brasil, sobre todos os governos, ó Pai, os nossos presidentes, as autoridades, meu Deus. Oh, Santo Deus Todo-Poderoso, sobre os ministros, sobre os deputados federais, estaduais, meu Deus, sobre os governadores, senadores, meu Deus, em nome de Jesus, sobre todas as autoridades, Pai, que governam a nossa nação brasileira, ó Pai, os prefeitos das nossas cidades, ó Pai, os vereadores, Pai, em nome de Jesus, alcance a cada um desses, ó Pai, que for escolhidos pelo teu povo para estar representando, ó Pai, neste uma cadeira no governo, meu Pai, abençoa, liberta estes, ó Pai, homens e mulheres, Pai, liberta eles de toda imundícia, meu Deus, de todo pecado, de toda corrupção, meu Deus, de tudo aquilo, ó Pai, oh, Pai, que não é do agrado do Senhor, Pai, tudo aquilo que entristece a Ti, o Teu coração, Pai, seja repreendido agora, em nome de Jesus, meu Pai. Nós, como igreja, como povo do Senhor, Pai, representantes do Senhor nesta terra, nós somos, Pai, mulheres santificadas do Senhor, escolhidas pelo Senhor, Pai, pois não foi nós que escolhemos estar aqui, Pai, foi o Senhor que nos escolheu, Pai, para estarmos aqui, Pai, colocando diante de Ti a nossa nação brasileira. E nós clamamos a Ti, Pai, que o Senhor tenha total, livre acesso de agir, de operar no meio deste povo, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, colocamos a nossa pátria, nosso Brasil nas Tuas mãos, meu Pai. Que o Senhor venha estar no controle de toda e qualquer situação, ó Pai. E tudo aquilo, ó Pai, que fere o coração do Senhor, seja repreendido, seja anulado, seja cancelado agora toda seta maligna do inferno, meu Pai, que se levantou para corromper o nosso povo, a nossa nação, que caia por terra, em nome de Jesus, mas que a nossa nação, Pai, nós determinamos que a nossa nação brasileira venha a ser conhecida e reconhecida como povo santo do Senhor, nação santa, povo eleito, sacerdócio real do Senhor, meu Deus, que a nossa nação brasileira seja impactada, meu Deus, pela unção do Senhor, Pai, despedaçando todo o jugo do maligno. Em nome de Jesus, para a honra e glória do Teu nome, ó Pai. Ó Espírito Santo de Deus, colocamos diante de Ti, Pai, a vida de todos os pastores, de todos os ministros, obreiros, ó Pai, todos os discipuladores, missionários, ó Pai, levitas, ó Pai. Oh, todo ministério infantil, Pai, em nome de Jesus, ó Pai, sejam abençoados, ó Pai, sejam visitados agora, ó Pai, aqueles teus filhos, ó Pai, que têm deixado tudo para fazer a tua obra, ó Pai, têm enfrentado lutas, ó Pai. Oh, em nome de Jesus, visita, Pai, cada um destes teus filhos, ó Pai, investidos também de autoridade espiritual diante do teu povo, ó Pai. Em nome de Jesus, visita a casa, visita a família, visita o celeiro, ó Pai. Em nome de Jesus, que o pão nosso de cada dia não venha faltar, meu Deus, na mesa dos teus filhos, nas nossas mesas, ó Pai, na nossa despensa, em nome de Jesus. Visita a saúde
saúde, ó Pai, de todos os missionários, todos os levitas, todos os pastores, ministros, obreiros, ó Pai, anciões, ó Pai, todos aqueles que fazem a tua obra, Pai, em nome de Jesus, ó Pai, aqueles que patrocinam a tua obra, ó Pai, diretamente ou indiretamente, aqueles que pregam o teu evangelho, aqueles que levam a tua palavra, ó Pai, aqueles que se dispõem, meu Deus, a estar, meu Deus, diante do Senhor, meu Deus, diante do teu povo, ó Pai, representando como ministro, ó Pai, da tua palavra, meu Deus, em nome de Jesus, abençoe cada um dos teus filhos, ó Pai, conforme a necessidade que cada um se encontra, meu Deus, em nome de Jesus, meu Pai, visita, Pai, todos os teus filhos, ó Pai, que estão investidos de autoridade espiritual diante do teu povo, meu Pai, para a honra e glória do teu nome, Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós colocamos todos eles nas tuas mãos, ó Pai, colocamos nós aqui também, como igreja do Senhor, Pai, nossas vidas nas tuas mãos, Pai, que o Senhor possa nos usar também todos os dias, ó Pai, aonde nós colocarmos a planta dos nossos pés, Pai, que nós sejamos, ó Pai, representantes do Senhor, Pai, como filhas do Senhor, cartas vivas do Senhor nesta terra, ó Pai, cada uma, Pai, na sua cidade, Pai, no seu estado, em nome de Jesus, Pai. Visita, Pai, as nossas vidas, ó Pai, a começar em nós aqui, Pai, neste momento, Senhor, em nome de Jesus, que a paz do Senhor, que a unção do Senhor esteja sobre cada um, Pai, dos teus filhos, das tuas filhas, ó Pai, que leva a tua palavra, que prega o teu evangelho, em nome de Jesus, meu Pai. Colocamos também, Pai, neste momento, a vida da irmã Carmen, meu Deus, que vai estar ministrando a palavra, meu Deus. Que o Senhor possa usar a vida dela, ó Pai, de uma maneira, de uma forma especial, Pai, com ela seja a boca do Senhor, Espírito Santo, a falar aos nossos corações, meu Pai, a trazer a boa palavra, a boa semente, ó Pai, que ela possa crescer e multiplicar e dar frutos, Pai, para Ti, Senhor, em nome de Jesus. Que a vida da irmã Carmen esteja, Pai, mais e mais ungida, consagrada, abençoada pelo Senhor, pelo Teu Espírito Santo, ó Pai. Que toda palavra, Pai, que sair da boca dela, ó Pai, venha ser dirigida pelo Teu Espírito Santo, ó Pai, e venha de encontro com as necessidades de todas as Tuas filhas aqui, Pai, em nome de Jesus. Seja abençoada, irmã Carmen, em nome de Jesus. Que a bênção, que a unção do Teu o Espírito Santo do Senhor esteja sobre a sua vida, sobre o teu coração, sobre a tua casa, sobre a tua família, em nome de Jesus, em todos os momentos, para a honra e glória do teu nome, que assim seja, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Irmãzinha Carmen, deixa Jesus te usar, meu amor. A paz do Senhor, amadas, glórias a Deus. Queridas, eu nunca gosto de me apresentar, mas hoje eu vou me apresentar. Aqui quem está falando é uma improvável, uma pecadora que foi resgatada pelo sangue de Jesus. E deixa eu dizer, se teve jeito e continua tendo jeito para mim, vai ter para você também. Vai ter para quem você está pedindo. Sabe, amadas, eu sempre digo que se você tiver que dar um glória, dê um glória. Mas eu vou dizer para vocês cuidarem o fone de ouvido. Aliás, o fone, olhem assim, dê uma olhadinha no fone para não ficar ligado, para que não dê microfonia. Porque eu quero que vocês repitam algo. Amém? Quero que os céus, dentro da casa de vocês, repitam essas palavras. Se você pode falar, se você tem, se você não tem problema de não poder falar, que nesse momento você repita comigo: toca em mim, Senhor, com o teu toque de glória. Repita com voz audível. Eu sei que é meia-noite passada, eu sei que tem pessoas dormindo, mas de um som nem que seja cochichando. Toca-me em mim com o toque de glória, Senhor.
Toca nos meus cômodos da minha casa com o teu toque de glória. Fale para o Senhor. Toca na mente dos meus filhos com o toque de glória. Toca no meu esposo com um toque de glória. Toca em cada sala, quarto, cozinha com um toque de glória. Amém? Deixa eu fazer uma pergunta, não precisa responder. Tem mães desesperadas aqui? Tem esposas desesperadas aqui? Amadas, deixa eu dizer, as famílias da terra, não é um acaso não esse propósito, ele é pontual, porque as famílias da terra estão precisando ser curadas. E então, queridas, nesse momento eu quero apresentar para vocês, já que também é o mês da mulher, né? Eu quero falar sobre uma mulher em especial, uma mulher que me ensina muito, uma mulher que ministra no meu coração. Eu aprendo muito com ela. Eu já disse assim para o Senhor, Senhor, eu quero ter o coração dessa mulher, me ensina. Amadas, na palavra do Senhor, deixa eu dizer aqui, Mateus 15, você não precisa abrir agora, mas eu quero ler, eu vou ler aqui, para que o Senhor, ele venha tocar, tá? Quando eu estiver lendo aqui, eu creio no poder da palavra do Senhor. Eu creio que eu vou estar falando partes de Cristo. Que partes de Cristo, que gotas dele, que partículas dele venham estar entrando na nossa casa, na nossa vida, na nossa mente. Se eu tivesse que dar um tema para essa ministração, para essa palavra que Deus ministrou primeiro comigo, eu daria restaura o meu lar. Eu chamaria a nossa conversa de hoje, restaura o meu lar. Em Mateus 15, vai nos falar assim: então, Jesus deixou a Galileia rumo ao norte, para a região de Tiro e Sidom. Uma mulher cananeia que ali morava veio a ele suplicando: Senhor, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Minha filha está possuída por um demônio que a atormenta terrivelmente. Queridas, eu acredito que essa mulher, ela não está falando assim que nem eu, por causa da madrugada, eu não posso gritar. Mas eu fico imaginando essa mulher gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está possuída por um demônio que a atormenta terrivelmente. Lá o 23 diz assim: Jesus não disse uma só palavra em resposta. E então os discípulos insistiram com ele: mande-a embora. Ela não para de gritar atrás de nós. Olha isso. A mulher estava desesperada e os discípulos estavam assim: manda embora, enxotando a mulher. Mas Jesus primeiro atirou um silêncio. Ele ficou em silêncio e os discípulos ainda se meteram, né, entre ela. Então eu penso que os gritos da mulher chamou a atenção do mestre. E Jesus disse à mulher: fui enviado para ajudar apenas as ovelhas perdidas do povo de Israel. Será que isso parou aquela mulher? Não. A mulher, porém, aproximou-se, ajoelhou-se diante dele e implorou mais uma vez: Senhor, ajuda-me. Querida, será que o teu grito de socorro está junto com essa mulher? Será que tu consegue não só gritar,
mas se ajoelhar diante do Senhor e continuar implorando, nem que seja a última vez, mas a última vez de tantas que tu já orou, que tu já clamou. Sabe, amadas, nós estamos aqui geralmente em propósitos de oração ou orando pelas madrugadas, mas dessa vez é diferente, não é só oração. Sabe por que não é só oração? Porque apesar de estar escrito na palavra que nós precisamos orar sem cessar, nós também precisamos entender que nem todo tempo nós vamos poder orar, porque a gente vai precisar agir em alguns momentos. Então, nós não podemos viver só orando, nós precisamos orar e fazer algo. Nós precisamos sair do lugar, se movimentar. Nós precisamos entender que existem armas a nosso favor. E aqui é uma arma. Nós estamos aprendendo. A nossa professora hoje é a mulher de Cananeia. Não é eu que estou falando. É ela que está nos ensinando. Então, ela desceu aos pés de Jesus. Ela se ajoelhou diante dele, implorou mais uma vez: Senhor, ajuda-me. Você consegue se unir a esse clamor? Eu fico olhando a cena. E Jesus respondeu. Algumas vezes eu já pensei assim: nossa, como Jesus estava endurecido. Como Jesus, ele estava assim, eu não entendi essa palavra. Ele disse assim: não é certo tirar comida das crianças e jogar lá aos cachorros. Eu me perguntei já, por que Jesus ofendeu essa mulher? Daí no 27 ela vai dizer assim: Senhor, é verdade. Disse a mulher, no entanto, até os cachorros comem as migalhas que caem da mesa dos seus donos. E Jesus, aquilo impactou o mundo espiritual. Aquilo moveu o mundo espiritual. Jesus olhou para aquela mulher de uma forma diferente. Ele disse assim: mulher, a tua fé é grande. Queridas, eu lembro de alguém agora. Alguém que tocou, não foi em Jesus, foi nas vestes dele, porque sangrava por fora. A mulher aquela, né? Aquela mesma, que sangrou há 12 anos. Ela tocou nas vestes de Jesus, mas ela sangrava por fora. Essa mulher, ela sangrava por dentro. Eu não sei se você sangra por fora ou por dentro, mas uma coisa eu sei, que Jesus olhou para a fé daquela mulher e disse assim: o seu pedido será atendido. Aleluia! E no mesmo instante, a filha dela foi curada. Em algumas versões vai estar dizendo sarada. Sabe por quê? É importante lembrar aqui que no início ela chegou contando para Jesus o problema da filha. Ela já chegou sabendo que a filha dela estava endemoniada. E aqui no final vai dizer que a filha dela foi curada. Por quê? Porque existem demônios que eles largam enfermidades. Nem toda enfermidade. Eu não estou dizendo que toda enfermidade é demônio, mas eu estou dizendo que a palavra nos ensina que algumas enfermidades são deixadas por demônios. E no caso dessa filha aqui, sim. Sabe, amadas, vamos agora aqui continuar aprendendo com a professora. É interessante que não tem o nome dela. Vocês percebem? A palavra não fala o nome dessa mulher, que eu amo, eu aprendo com ela. Mas a palavra fala a origem dela. Ela fala que ela é uma cananeia. Então, deixa eu dizer uma coisa. Por que eu não entendi essa palavra? Por que eu não entendi o posicionamento de Jesus? Porque a gente precisa conhecer um pouquinho da cultura. A cultura, todo o contexto. Então, na cultura dos cananeus e na cultura dos judeus,
falar em chamar uma nação, né, como Jesus comparou em cães, então vamos aqui primeiro para os judeus. Para os judeus, toda nação que não acreditava, que não obedecia à lei de Moisés, era considerado como cão. Então, para os judeus, Jesus estava ofendendo sim aquela mulher, eles eram cães. E sabe quem eram os cananeus? Cananeus, eles tinham vários deuses, mas eles ofendiam a Deus de uma forma terrível, porque eles sacrificavam crianças, eles faziam sacrifício de crianças, eles faziam horrores e tinham vários deuses. Então aquela mulher, ela é adoradora de outros deuses, mas ela se encontra numa situação difícil. A filha dela estava possuída e não era pouca coisa. Vocês sabem, hoje, por exemplo, vamos pegar os nossos dias de hoje, como tem filhos possuídos. Quando a gente ouve aquelas histórias assim, filho matou pai, vocês já ouviram? Filho matou pai, daí a gente não entende como que um adolescente, ou pior, criança, ai, a criança matou um pai. A gente não entende. Mas como que pode ter matado? Como que pode um pai? Como que pode tanta violência? Vocês lembram dos gadarenos? Pode, queridas. Não só pode, como o mundo espiritual é real. Só que é interessante que essa mulher foi para Jesus já sabendo a situação da filha. Os olhos delas estavam abertos. Ela não via a filha, aquelas atitudes da filha que eram perigosas, como sendo da filha. Ela conseguia identificar que a filha era refém de demônios. E nós precisamos identificar que muitas vezes as pessoas que falam conosco, que nos ferem e que estão em situação de risco, tanto elas estão se colocando em perigo, como também alguém em perigo, não são elas são guiadas por demônios. Mas e qual vai ser o nosso posicionamento? Essa mulher aqui, não pensem que ela foi primeiro para Jesus. Ela não foi. Ela serviu outros deuses. Não pensem. Mas, graças a Deus, e porque Deus tinha um plano e um testemunho, que os deuses não puderam solucionar, os deuses dela, que são demônios, na verdade, deuses com letra minúscula, não puderam solucionar o problema dela. Então, você que é mãe, você sabe que uma mãe faz tudo por um filho. Então, essa mulher, ela teve que descer o orgulho dela, ela teve que enfrentar as pessoas ali da localidade e até os demônios que elas serviam. Porque vocês sabem, vocês já ouviram testemunho, quem sabe alguém aqui já saiu da Umbanda ou de servir alguma entidade, eu não sei, ou já ouviu algum testemunho de libertação. Você já ouviu, você sabe que eles perseguem. Então essa mulher, ela começou a enfrentar as adversidades quando saiu de casa. E olhem só a cena. Olha, essa palavra, ela é muito importante na minha vida. Sabe por quê? Porque olha a situação. Ninguém ficava com aquela filha. Era só aquela mãe mesmo. Só que ela teve que deixar aquela filha perturbada, sozinha, para ir até Jesus. Quantas vezes a gente tem que deixar algumas pessoas, ou a gente não pode estar perto de algumas pessoas, mas a gente precisa estar aos pés de Jesus. Queridas, eu lembro de uma vez onde que eu não podia estar com uma pessoa. Essa pessoa estava muito doente, muito doente. Ela tinha, assim, quase um decreto de morte. E eu comecei a orar ao Senhor e dizer: Jesus,
Jesus, se o Senhor estivesse aqui em forma de homem, ai, Jesus, como eu queria o Senhor aqui para o Senhor chegar lá e curar, porque o Senhor não podia ver ninguém doente, o Senhor ia chegar lá e ia curar a pessoa. E daí o Espírito Santo, né, me lembrou, mas eu tô aqui. E o Espírito Santo, nosso amigo querido, me fez lembrar dessa passagem. E na mesma hora, eu não lembro se eu também ouvi alguma ministração no YouTube, mas o fato é que essa mulher me ensinou, sabe? Ela deixou a filha sozinha e foi até Jesus. E nesse momento, me abriu a minha visão e eu disse, nossa, eu não preciso estar com aquela pessoa. Eu não preciso, eu queria estar lá, eu queria, mas eu não posso. Essa mulher não estava com a filha, mas ela estava com a pessoa certa. E eu lembrei assim, Jesus, Espírito Santo, Senhor, eu estou aqui contigo, é o que importa, o Senhor pode. O Senhor pode, se tiver um propósito, transformar aquela situação num testemunho. Afinal, aquela vida é tua. Queridas, pensem numa paz que desceu no meu coração. Porque eu estava ali, clamando, adorando aos pés de quem podia. Sabe, amadas? Então, vamos aqui. Então, para os judeus, vamos recapitular aqui. Para os judeus, Jesus estava ofendendo sim aquela mulher. Mas, para aquela mulher, na cultura cananeia, chamar ela assim de cãos, né, de cachorro, não era uma ofensa, era um elogio, porque eles, vamos dizer assim, que fosse como se fosse um Deus, fosse um elogio. Jesus estava querendo dizer para ela que ela era importante, deu um sinal ali para ela, você é importante, mas vai chegar a tua vez. A tua filha é importante, vai chegar a tua vez. Então, ela não perdeu a esperança, ela continuou, ela teve vários obstáculos, não foi na primeira, não vai ser na primeira. E sabe por que não vai ser na primeira? E glória a Deus que não vai ser na primeira, porque o testemunho vai ser grande e para você não esquecer a obra de Deus. Porque muitas vezes a gente acaba esquecendo. É do ser humano, infelizmente, depois da queda, a queda de Adão e Eva, trouxe isso para nós. A gente esquece da aliança que a gente fez com Deus, a gente esquece do que Deus fez, a gente esquece. Mas quanto mais difícil, vai ser mais difícil para esquecer. Mas não foi de graça, sabe? Ela precisou sair do lugar onde ela estava. Ela precisou enfrentar os inimigos que ela reconhecia. Ela não ficou lá batendo boca com a filha, tentando fazer com as mãos, porque quem sabe ela até fez isso, né? Não está na Bíblia, mas quem sabe ela fez isso, porque Jesus foi a última coisa que ela fez. Ou era Jesus, ou era nada. Para perder, não tinha mais o que fazer. Não tinha. E ela foi. Mas ela enfrentou, sim, adversidades. Eu fico pensando que de tudo que ela enfrentou, queridas, eu fico pensando que o silêncio de Jesus já foi ali. Muitas desistem no silêncio. Porque Jesus não está respondendo. Né? Sabe de uma coisa? O Senhor ama o silêncio. O silêncio também é palavra de Deus. E sabe de outra? A gente tem que aprender com Jesus a fazer silêncio na hora que precisa. E também a gente precisa entender que tem casos que a gente precisa entrar no silêncio do Senhor, mas tem outras situações que a gente vai precisar falar com a pessoa certa, sabe? Falar com o Senhor, aprender que batalha espiritual, entrar em guerra, entrar em marchar, como diz ali, né, no Antigo Testamento, que o Senhor, quando mandou o povo marchar, não mandou orar, mas mandou marchar. E tem momento que Deus vai mandar adorar só, louvar. Sabe, amadas? Eu tenho aprendido que na hora da dor, na hora da dor, assim, do momento mais difícil, é ali que a gente tem que adorar. É ali que a gente tem que se prostrar.
mesmo com o coração rasgando, mas a gente tem que aprender a orar. Aliás, adorar. Adorar é muito difícil na hora da dor, porque é ali que o Senhor vai mover. E também a gente precisa entender que com o Senhor, alguns demônios vão ter que ouvir a voz. No mundo espiritual é assim que trabalha, é assim que funciona. Prestem atenção, o som. Tudo que eu estou falando agora aqui, eu estou usando o som. O som é o que move o mundo espiritual. A palavra é o que move, é o que liga o físico com o espiritual. Tanto que Jesus era o verbo que se fez carne, a palavra, o verbo, o nosso som. O Senhor colocou uma língua dentro de nós, porque tem função. O problema é que a gente usa a nossa língua para a forma errada. Mas nós precisamos aprender a usar a nossa língua para a forma correta. E nada de murmuração. Eu estou pregando para mim, viu? Aliás, eu estou pregando não, eu estou sendo ministrada. Estou sendo, a Cananéia está me ministrando aqui, sabe? Quantas vezes, assim, a murmuração vem sutil na nossa vida? Quantas desistem no primeiro silêncio? E ainda, os discípulos ali mandando, enxota, vai, manda embora. A gente não pode com crítica, não é mesmo? Alguém assim os olhar, olhou diferente para mim, eu vou desistir. Queridas, nós não podemos olhar para isso. Nós temos que aprender com essa professora. Ela foi persistente. Ela nos ensina a ser persistente. E também ela nos ensina a ser pontual. Ela nos ensina também a ter foco. Qual que era o foco dessa mulher? A libertação da filha dela. A filha dela, ela teve que deixar ela lá sozinha, em perigo. A moça, não sei, a Bíblia não fala, mas fala em filha, ela poderia se matar. Mas ela teve que tomar uma decisão. Ela teve. Amadas, o mundo espiritual é real, mas é real para os dois lados, sabe? Nós conhecemos Jesus Cristo. Como disse a irmã Lawane no início, né? Sobre abrir a nossa visão. Mas que tal o Senhor começar a abrir a nossa visão para a gente ver a glória de Deus? Por isso que eu pedi para vocês repetirem. Desejem a glória de Deus. Desejem a presença do Senhor. Queiram que nem essa mulher. Ela foi por uma necessidade, mas ela quis ver a glória do Senhor. Sabe? Digam, repitam. Não é reza. Não é uma oração para copiar só. Não. Mas que nasça no teu coração esse desejo que o Senhor te toque com a glória dele e que a glória dele seja tão grande na minha e na tua vida a ponto de demônios não resistirem, de cadeias serem quebradas, não para nossa glória. Eu não quero que o meu nome seja lembrado, eu não quero nem que o teu nome seja lembrado, mas eu quero que o nome de Jesus Cristo seja lembrado. Que seja um testemunho, que isso que tu estás passando sirva de testemunho no futuro, mas um testemunho de salvação e de libertação, que pessoas sejam libertas das garras da morte. Essa menina, essa mulher, essa filha, vamos dizer assim, ela estava acompanhada de um demônio da morte. Mas ela foi liberta, ela foi curada. Aleluia, porque a mãe dela intercedeu por ela. Então eu creio sim que a gente pode ser que a gente pode ser canal
do Senhor de libertação. E eu não estou falando heresia. Lá no Salmo 61 diz que nós somos ungidos para libertar, porque o nosso Jesus Cristo, ele foi ungido para libertar os cativos. Se você conhece algum cativo nesse momento, é a Ele, é a Jesus que nós vamos orar agora, antes de eu entregar essa palavra da professora Cananeia. Vamos clamar ao Senhor. Dobre o teu coração nesse momento. Fale com o Senhor a tua necessidade. Diga para Ele, Jesus, filho de Davi, chega naquele homem, chega naquela mulher, chega em mim. Quem sabe é você que precisa de libertação. Eu preciso de libertação, amadas. Todos nós precisamos. Nós precisamos ser libertas todos os dias. Libertas da preguiça espiritual, libertas do comodismo, do medo, do sentimento de inferioridade. Nós precisamos ser libertas. Então, nós queremos que o Senhor tenha misericórdia de nós e da nossa casa. E que a gente possa olhar com olhos de misericórdia para quem está do nosso lado. Queridas, uma pessoa, não para ser possessa, para ser cheia de demônio, ela não precisa sair se arrastando e quebrando tudo, não. Tem demônios bonitinhos. É. Sabe aquela vizinha insuportável, aquela pessoa da família que só traz contenda, que só traz maldade, que a gente não suporta e que muitas vezes a gente até deseja, Senhor, por que a pessoa lá ruim não morre e a boa morre? Pois é, na verdade não é ela, é demônio. E o que nós estamos fazendo? Precisamos abrir os nossos olhos espirituais e dizer, Senhor, tem misericórdia dessa vida, liberta essa mente, liberta, Senhor. Pai, não é a minha palavra, eu não trouxe a minha palavra aqui, eu trouxe a tua palavra, Pai. Pai, eu quero a tua glória, que a tua glória toque em todas nós nesse momento. Nós não podemos sair desse momento como estávamos. Algo tem que mudar dentro de nós, Pai. Em nome de Jesus, Pai, muda, Senhor. Muda em nós primeiro, Pai. Precisamos ver a tua glória, a tua face, Pai. Não só as tuas mãos, mas eu quero a tua face, que as minhas irmãs, Pai, venham ver a tua face, venham ter sonhos. Pai, entra nos sonhos delas, Pai, ministra. Pai, entra nas crianças, Pai. Entra, Senhor Deus, naquele homem que dorme. Senhor, abre os olhos espirituais. Eu não sei como o Senhor vai fazer, mas nós estamos aqui clamando, Senhor, pedindo socorro nessa madrugada, Pai. É na autoridade do teu nome, Jesus. É na autoridade da tua santa palavra. Assim como o Senhor já me libertou de grandes coisas, Pai. Assim como que se fosse pelo inimigo, eu não estaria aqui, elas não estariam aqui. Mas, Senhor, se o Senhor tem um propósito, o Senhor teve na nossa vida, tenha com essa pessoa que elas estão clamando, Pai. Tenha um propósito como o Senhor teve um propósito com Lázaro, com Saulo. Meu Deus. Esse é o desejo do nosso coração, Pai. É assim que nós oramos, que essa noite seja uma noite de libertação, aleluia, Souri Cantaramaia, de libertação, Pai. Pai, mas também seja uma noite de renovo espiritual, Pai. Renova, Paizinho querido, nos renova em Ti, nos fortalece em Ti, aleluia. Oh, glória a Deus. Paizinho querido, obrigada pela vida da missionária Ivone, pela vida de todas as minhas irmãs que estão aqui, Pai. Muito obrigada, Senhor. É assim que entregamos essa oração ao Senhor e em concordância nós dizemos amém. Amém, minha querida. Entrego a palavra, devolvo a palavra para a irmã Ivone. Aleluia! Oh, glória!
Oh, Deus maravilhoso. Obrigada, meu Pai, por a tua serva, Pai, essa evangelista nata. Deus, que coisa linda. Como aprendemos. E eu creio, Senhor, que, Pai, está aí a direção que cada uma de nós precisamos, Senhor. É clamarmos a tua face, é buscarmos, meu Pai, cada dia mais a ti. Pai, pedir misericórdia ao Senhor pelos nossos, porque eu creio, Pai, como o Senhor respondeu a esta mulher, o Senhor responderá a cada uma das tuas filhas aqui. Ó mulher, grande é a tua fé. Seja isso feito para contigo como tu desejas. Toma posse desta palavra e coloca em prática. Não é só pregarmos, é vivermos a palavra. Vivermos a palavra. Em nome de Jesus, que todo impedimento, todo embaraço, tudo que tem te aprisionado de orar, de clamar, de buscar, seja dissipado em nome de Jesus, como a irmã Carmen disse. Hoje, essa madrugada é madrugada de libertação. Você vai sentir um queimar, sabe? Algo tão forte através do Espírito Santo, porque você vai ter necessidade em todo o tempo de buscar a face do Senhor. Em nome de Jesus. Muito obrigada, irmã Carmen, por essa palavra. Deus abençoe cada uma de vocês que tem entrado, que entrou nesta madrugada, que vai entrar nesses 40 dias, nessa campanha abençoada, que nossa família no altar do Senhor, minha família no altar do Senhor, eu amo, eu luto, eu cuido, eu oro, eu clamo, e eu creio no milagre que cada uma de nós vamos receber. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Mais uma madrugada, vamos declarar que nós somos o que a Bíblia diz que nós somos, nós podemos o que a Bíblia diz que nós podemos, e nós temos o que a Bíblia diz que nós temos. O shalom do céu, o shalom de Deus sobre a sua vida, nada faltando, nada quebrado, nada fora do lugar. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, possa guardar o teu coração e a tua mente em Cristo. Amém? Podem ligar o microfone. Operando Deus. Deus é por nós. Podemos todas as coisas. Adore a nossa. Amém. Até amanhã. Durante o coração toda. A paz. Glória. Aleluia. Sono reparador. Quem conseguir dormir, né, Maria Madalena? Quem conseguir dormir. É verdade. Vamos clamar ainda no secreto. Às vezes eu fico até 5 horas da manhã acordada. Eita, não tem como dormir depois. Não tem. Depois meu Deus, misericórdia. Que palavra poderosa. Aleluia. É forte, foi forte. Beijo, beijo. Amo vocês. Até amanhã. Em paz do Senhor. A paz. Paz.